Seja muito bem-vindo a esse bate-papo especial. Hoje estamos aqui com um convidado que geralmente costuma entrevistar, mas hoje a gente inverteu os papéis porque marcamos um momento muito especial onde Dzify e Santo Flow agora vão caminhar junto com muitos projetos super especiais. Mas antes quero me apresentar, eu me chamo Lucas, sou o CEO do Dzify, estou aqui com o meu irmão Rafael Blaca, faço parte da equipe de marketing do Dzify. Isso aí. E quem está conosco, nada mais, nada menos que Guto Azevedo, o grande host do Santo Flow, o maior podcast do Brasil e no mundo o mais novo contratado da Dzify. Eu vim para assinar minha carteira aqui. Já que eu já comecei com hora extra. Hoje no primeiro dia de trabalho. No primeiro dia de trabalho, eu já fiz hora extra. Saí daqui feliz da vida. Quantas horas de gravação? Não tenho nem ideia. Eu conto pela quantidade de... Posso falar? Não, minha esposa vai brigar. Se eu disser o quanto que eu tomei de coisa. De refrigerante, água, né? Não. Graças Saudável. a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Água é bom. Estou muito feliz de estar aqui. Santo Flow, como você estava falando, pela graça de Deus, é o podcast católico mais acessado no Brasil. E no mundo? No mundo é o segundo. Olha aí. Caramba. No mundo é o segundo podcast católico mais acessado no mundo. E é muita alegria estar aqui nessa conversa que marca uma visita, um conhecer, né, em loco aqui todo o grupo 3C, a Dzify e tudo. Estou feliz pra caramba. E vamos conversar. Legal. Até antes de nós entrarmos de Fala fato os meus no... patrocinadores. Brincadeira. Nem sei qual. Brincadeira. Hoje é só Dzify. Não, é só para não faltar o costume, né? Não, mas deixa eu dizer que, cara, eu sempre assistia, né, o Santo Flow. Não assiste mais? Agora eu parei. Não, Caramba. Brincadeira. Vai lá. Mas agora ele participa, é diferente. Então, outro nível, subiu de nível. outro É aí que eu ia nível. chegar, cara. Eu sempre assisti, gostava muito. E tá aqui conversando com você, cara, é uma coisa que, de fato, assim, me toca muito. É uma graça mesmo de Deus. A gente recentemente viveu uma experiência muito legal. Estivemos juntos em Roma, né, vivenciando o conclave. E ali já gerou-se uma amizade muito grande. Eu tô muito feliz por te receber aqui mais uma vez. E a gente tá desenvolvendo mais uma coisa juntos, né? Tenho certeza que Nosso Senhor tem algo para nós aí. Não foi em vão que você apareceu no nosso caminho. Foi assim... do nada, né, que você me mandou mensagem, nem sabia, né, da existência do Dzify na época em que a gente conversou. E em questão de semana a gente já organizou uma viagem para Itália e hoje, depois de 2 semanas, acho que a gente retornou, né? Sim. Você tá aqui na sede do Dzify em Guarapau, no Paraná. Tô feliz, cara. Feliz da vida. E eu concordo com você. Eu tenho certeza que é algo muito de Deus. Nosso Senhor quer alguma coisa, né? E é óbvio que é algo grande, né? E tudo em prol da igreja, tudo em prol do reino de Deus. A gente vem aqui, a gente percebe que é uma empresa extremamente comprometida com aquilo que são os valores da igreja e pensa em prol da igreja, o crescimento das coisas de Deus. E estar aqui só comprova aquilo que eu já via, não é? Que eu não consegui ver bem em você lá em Roma. Brincadeira. Mas estou feliz da vida. Que bom, cara. Muito bom. E hoje a gente tá aqui para falar de um tema muito especial que é a tecnologia na igreja. É um tema que muitas vezes ele é debatido com cuidado, porque eu acho que o principal ponto é usar a tecnologia sem perder a essência. Eu acho que essa é a visão e é o cuidado que nós temos que tomar como pessoas que desenvolvem tecnologias para as igrejas. Mas começando aqui, olhando... antes de entrar no Dzify, a gente pode trazer o próprio Santo Flow, que é o uso da tecnologia para evangelizar, para trazer informação. E a gente vê o efeito disso, né? São muitas pessoas tocadas. Eu acho que você tem mais noção disso por estar lá vivenciando, vendo os comentários, os testemunhos. Mas já é um jeito em que a tecnologia age de maneira muito eficiente para levar o evangelho de uma maneira descontraída para as pessoas, evangelizando pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Não sei como que é a tua visão hoje disso, né? De ver o Santo Flow representando a tecnologia através da comunicação, né? Impactando tanto
né? Sendo um novo meio de levar o evangelho de maneira tão profunda. Então, cara, imagina só. São quase 4 anos de Santo Flow, então são 60 milhões de views. Então, considerando que cada pessoa vai impactar de forma direta pelo menos 3 pessoas ali da sua família, né? Significa um impacto aí de praticamente 200 milhões, né? 200 milhões de vidas, né? Em menos de 4 anos. Né? Então, isso significa algo especial. Significa que a palavra de Deus, de certa forma, chegou, né, em uma realidade difícil de mensurar. É como uma pessoa que doa, por exemplo, para construir uma igreja, para reformar uma igreja. Um dizimista, por exemplo. Ele sabe que aquilo ali está servindo para comprar material de limpeza, para ajeitar, para manter o templo e tudo, mas às vezes ele não lembra a quantidade de pessoas que passa em frente àquele templo, faz o sinal da cruz, lembra de Deus por causa daquele templo que está mantido pelo dízimo da pessoa. Então, quantas pessoas por mês na catedral daqui, por exemplo, de Guarapuava, passam e simplesmente na correria do dia a dia faz o sinal da cruz e lembra de Deus? Qual o impacto que tem uma igreja erigida em algum lugar, uma igreja levantada em algum lugar, na vida de uma pessoa que na correria do dia a dia, em poucos minutos, lembra de Deus e remete o seu coração ao alto? Então, é um cálculo difícil de fazer, né? Então, o Santo Flow e a tecnologia é bem isso, né? É a gente entender que o que a gente faz só serve para uma coisa: impactar mais vidas com o amor que um dia mudou a minha vida, mudou a vida do Rafael, mudou a sua vida. E é para isso que a gente trabalha, né? Eu nunca tive a intenção de criar um programa de entretenimento católico. Nunca foi essa a minha intenção. E Deus confirmou a quantidade de testemunhos que eu escuto, a quantidade de devolutivas positivas, graças a Deus, que a gente escuta, realmente é uma quantidade muito grande. Então, quando a gente olha para o Santo Flow, que faz parte de uma gama de tecnologia, a gente percebe que faz bem, né? E faz bem sem precisar ter medo, né? Toda revolução dá medo, né? Então, o Papa Leão XIV, ele começa o seu primeiro discurso falando fazendo ali meio que um comparativo da Revolução Industrial para a Revolução Digital agora. Então, meio que tá fácil reconhecer que a gente está dentro de uma outra revolução. Então, as pessoas têm um pouco de medo. O que é que a Revolução Industrial deixou de marcas ao chegar e o que é que a Revolução Digital pode deixar de marcas para chegar para a vida da humanidade. Agora, se dentro dessa Revolução Digital nós não impormos a nossa presença, quando se fala de tecnologia, as consequências serão ainda maiores. Então, a gente não precisa temer da tecnologia, a gente precisa dominar as ferramentas, a gente precisa dominar aquilo que é necessário para ter a presença do céu naquilo que é um caminho de revolução digital. Então, não dá para cruzar os braços e dizer isso não tem espaço na igreja, porque olha o que a Revolução Industrial fez. Não é isso. Acho que a gente tem que achar o nosso espaço e conquistar mesmo. E acho que isso que você falou sobre o Papa Leão, ele é muito salutar porque ele conversa muito com o nosso tempo de hoje, né? Sim. E o Papa, ainda antes, né, quando ainda era cardeal, ele escreveu um texto falando sobre justamente os meios de entretenimento e como a mídia conduz as pessoas a ter uma visão distorcida da vida, distorcida da realidade. E ele falava assim que a gente precisa dominar esses meios, não no sentido de opressor, de controlar eles, mas de entender como usá-los a nosso favor, a usá-los para o bem, né? E aí, acho que você vem fazendo esse trabalho de uma forma muito bonita com o Santo Flow. Queria que você falasse um pouquinho sobre o início da trajetória, né? O Lucas falou aí que não deixa de ser um uso da tecnologia para evangelização, e você falou, né? Tá há 4 anos já nessa jornada. Hoje em dia é muito comum, né? A gente tem vários podcasts católicos, religiosos, é muito comum ter influenciadores no Instagram. Graças a Deus, nós temos muitas pessoas aí levando a palavra de Deus através dos meios digitais, mas há 4 anos atrás não era bem essa realidade, né? Como é que foi para você, assim, nesse começo? Quais foram os desafios que você enfrentou? Como é que foi a reação das pessoas nas igrejas com o teu trabalho?
Apesar do Santo Flow sempre ser pequeno, assim, sempre até hoje, não é uma mega estrutura que nós temos para levar o Santo Flow. O Lucas conheceu lá, né? Uma coisa de muita equipe, não. Porém, mesmo sendo assim, nós sempre tratamos o Santo Flow desde o início como uma empresa, como algo que gostaria de transmitir a fé de maneira profissional, né? Então, quando veio a inspiração do Santo Flow, eu já era do rádio, já trabalhava no rádio, na TV, então eu tinha uma certa vivência na comunicação. E as pessoas comentavam que quando eu conversava com alguém, é como se ela entrasse na conversa. Ela dizia, quando eu lhe escuto no rádio, entrevistando, parece que você está na minha casa. Eu escutava muito isso. Então, quando eu vi a modalidade do Flow, do Podpah na época e alguns outros inícios ali, o Limitada, o Vilela, eu disse, olha, eu acho que eu sei fazer isso. Eu acho que está na minha veia, não é? Mas eu não logo comecei. Eu disse, então vamos lá. Eu acho que tem como ser a nível nacional. A gente ali era o primeiro 100% presencial. E aí a gente foi planejar, né? Eu, minha esposa, um casal de compadres, né? E ali nós planejamos. Então nós montamos um estúdio no Ceará, na cidade que nós estávamos, e levávamos levávamos uma pessoa por semana de qualquer lugar do Brasil. Então a gente tinha na cabeça que a gente tinha que ter dinheiro para pelo menos levar os primeiros 10 convidados de qualquer lugar no Brasil. Então era um voo, hospedagem e alimentação por semana, né? E os primeiros convidados, eles se deram dessa forma. Então, por que eu estou falando isso? Porque logo no início, mesmo tendo poucos recursos e possibilidades remotas, baixas, nós já pensávamos a realidade como um profissional e tentar fazer o máximo de podcast que a gente pudesse fazer no maior nível possível, né? E continuamos. Mas se você pegar o episódio ali, a partir do episódio 20 até o episódio 60, 70... nós tínhamos uma câmera e uma webcam. E todos esses episódios eram feitos dessa forma. Era um plano geral, numa webcam Full HD que nós tínhamos, parada num tripé, com durex, e a outra câmera, uma ZV-1, não era nem a ZV-E10, era uma ZV-1 para o convidado para poder ele ficar mais bonito. E acabou. E tinha alguns casos que nem a câmera ajudava. Hã? Tinha alguns casos que nem a câmera ajudava o convidado a ficar bonito. Não, é verdade, tinha. Isso aí eu não posso dizer, né? Pra não ser... Quais são alguns dos nomes que teve nesses primeiros 60? Cara, vamos pegar aqui, ó. Acho que Padre Ailton, da Fraternidade de São João Paulo II. Miriam Rios. O episódio mais assistido do Santo Flow, Miriam Rios. Né? Se pudesse mostrar aqui, a gente ia comprovar. A tragédia que é a qualidade daquele episódio, né? Eu não estou vangloriando, isso não é o certo. Uhum. Mas eu tinha aquilo e eu precisava fazer. Então, o episódio de Miriam Rios tem uma webcam parada na frente e uma câmera para ela e mais nada, né? E ali nós tínhamos, a gente ia para São Paulo, fazíamos algumas coisas e não tinha nem notebook, então nós levávamos tudo, CPU, monitor, teclado, mouse, estabilizador, tudo numa... Estabilizador não, que não podia, porque a bateria aí era proibido. Então, era uma mala grande e tal. Eu não estou dizendo, faça tudo de qualquer jeito, faça tudo sem qualidade. Eu não estou falando nisso. Mas eu estou dizendo que a gente enxergava que a gente precisava ocupar esse espaço. E não esperamos o mundo ideal de conto de fadas para ocupar esse espaço. E ali hoje o Lucas conhece como é lá a estrutura, é outra realidade de câmera, e que ainda precisa melhorar ainda mais. Mas como se... A excelência, ela não parte do princípio de você alcançar o mundo ideal. Você não começa na excelência, você constrói ela. Isso. E o começo já é excelência. Porque a excelência não é você alcançar alguma coisa. A excelência é você perceber um caminho de constância para você chegar onde você quer chegar. Então, a excelência não é alcançar alguma coisa, porque aí para de ser excelência.
se nós somos limitados e a gente precisa melhorar todo dia, então se você disser, alcançou a excelência, você destrói ela, né? Então nunca vai. Então você vai sempre ali ter possibilidades. Ou é um microfone, ou é não sei o quê, ou é você mesmo. Vamos emagrecer um pouco para ficar melhor no vídeo. Ou é alguma coisa nesse sentido. Então tem várias possibilidades. Então, o próprio começo ali, de você mergulhar e fazer o máximo que puder, ali vai. E foi assim que começou. E graças a Deus, aí a cada dia buscando fazer o melhor para Deus. Eu acho que tem duas coisas nessa história do Gutsen que me chamaram a atenção. A primeira é essa questão de você começar com o que você tem ali, né? Começar com as condições que você pode construir naquele momento. Se você for esperar... Isso é uma lição de vida, né? Se você for esperar as condições perfeitas, você nunca começa nada, de fato, né? E a outra é essa mentalidade de excelência, né? Eu vejo que dentro da igreja tem muito, às vezes, essa dificuldade de... Se a gente for fazer alguma coisa para Deus, se a gente for construir alguma coisa, que a gente vá construir com essa mentalidade de, cara, vamos fazer isso aqui ser o melhor podcast possível, no mesmo nível dos grandes que já existem, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer, a gente tem dificuldade de conciliar isso com a humildade, assim, né? Eu acho que essa é uma dificuldade que as pessoas têm. A própria Dizify. Eu tive a oportunidade de conversar com o Lucas antes do conclave, e na primeira reunião que nós tivemos, era um pensamento, olha, vamos lá, vamos conversar, vamos apresentar para um padre, para outro padre. Aí depois já mudou, tipo assim, já encontramos, aí já foi... Mas, rapaz, olha por aqui. Então, a coisa ela foi criando uma excelência. Exato. E hoje já acontecem outras possibilidades. Olha aí, as coisas vão indo. Exato. Você vai dando passos, né? Você não vai chegar, nossa, olha só, já está tudo ok. Mas aquele momento, primeiro, já era tudo que estava lidando com tudo. Mas, rapaz, eu pensei que era, mas olha isso aqui. Não, mas olha isso aqui. Então, vai encontrando os caminhos... E Deus vai mostrando como é que vai fazer, né? Então, eu penso que vai muito nesse caminho. Eu acho que o ponto é fazer o melhor dentro da realidade que você está inserido, né? Independente daquilo que você tem como referência, porque o que acontece muito é essa questão de comparação, né? Eu me comparo e aí eu me menosprezo. É pequeno demais aquilo que eu estou fazendo, mas na verdade você tem que olhar para a tua realidade, aquilo que você tem capacidade de fazer naquele momento e dar o teu melhor. Acho que isso é o conceito mais exato de excelência, né? Você dá o teu melhor dentro da tua circunstância. E eu acho que o Dizify teve muito disso, porque quando nós começamos o projeto e partiu de uma necessidade, de conversa que nós tínhamos com padres, amigos, e vendo que esse ponto da arrecadação, da organização financeira, era um ponto que precisava de fato de alguma tecnologia que desse mais qualidade, que desse mais visualização. A partir disso nós começamos a trabalhar dando o melhor com aquilo que nós tínhamos. Porque hoje o que nós temos é fruto de uma jornada de bons meses trabalhados, né? Mas na época o que nós tínhamos era uma ideia que poderia ser alcançada numa parcela muito mínima. E aí a gente começou e olha aí, já virou realidade. Hoje nós vemos paróquias que de fato utilizam o Dizify e estão alcançando resultados, estão engajando mais com seus fiéis, estão alcançando resultados significativos através dessa solução que um dia foi sonhada e depois de muito trabalho se tornou realidade, assim como o Santo Flow. Um dia foi sonhado, você foi lá, colocou a mão na massa, fez do jeito que dava, passou pelas etapas do processo, chegou onde você está hoje, que no teu caso ainda a gente está longe, né, do Guto, mas o Guto hoje... Estamos dando os primeiros passos. Pelo menos dizer que eu sou de peso, você pode dizer. Isso sem dúvidas. Mas isso parte também da realidade de que a Dizify, quando ela se apresenta para a igreja no Brasil, ela se apresenta dando essa oportunidade para a paróquia, né? Tratar com excelência aquilo que é sagrado, o dízimo do fiel. Então, se eu entendo a sacralidade de que é uma devolução de dízimo, eu tenho que tratar com excelência, né? Como que uma pessoa, vamos lá, como que a pessoa zela pelo templo, como que a pessoa zela pelas coisas de Deus, sempre com a maior excelência possível. E o dízimo é algo sagrado, né? Então, a Dizify,
ela não é simplesmente uma inovação. A Dizify, ela é uma excelência de cuidado com aquilo que é sagrado. É muito mais lá no fundo, assim, sabe? Pelo menos a minha percepção. Então, é o padre olhar e dizer, esse dinheiro aqui não é um doador, é um dizimista, é alguém que traz sacralidade naquilo que está vivendo trazendo. uma experiência com uma Deus. experiência com Exato. Deus. Então, eu preciso de excelência para cuidar disso. Então, eu trato com excelência, né? A consequência é o aumento do dízimo, porque Perfeito. vai tratar bem aquilo que está chegando, vai fidelizar as pessoas. Porque assim, o resultado da Dizify não é a tecnologia que conhece mais doador. Né? É primeiramente a aproximação que ela proporciona entre o pároco e os fiéis, entre a igreja e os fiéis. O resultado não parte da tecnologia que age, mas da tecnologia que une. Né? Eu penso que é assim. É dessa unidade, dessa fusão, desse entrelaço fiel e igreja que nasce um resultado de mais dízimo, de mais doação, porque gera fidelidade e proximidade. Né? Perfeito. E hoje o nosso podcast é curto, né? É uma conversa breve, para que a gente pudesse pontuar um pouco desse avanço necessário da tecnologia em meio à igreja. Eu acho que já se encaminhando para o final, né, eu queria entender um pouco da tua perspectiva em relação à barreira que ainda existe. Né? Como nós podemos, como aqueles que representam a tecnologia, enfrentar isso, mostrando que, como eu falava no início, nós não estamos aqui para mudar a essência das coisas, mas para potencializar aquilo que precisa ser feito, né? Como você falava, a gente está aqui para mudar a maneira como se dizima, a gente está aqui, né, para dar excelência, para comunicar com a realidade de hoje, né? Então, referente a esse bloqueio que muitos têm, né, referente à tecnologia, achando que as coisas não podem mudar, porque como nós somos católicos, e o católico por natureza é tradicional, porque nós seguimos uma tradição, mas que não tem nada a ver. Né? A tradição ela sempre vai se manter, mas a maneira como conversar com os públicos que estão vindo, os jovens, que muitos têm um dado muito interessante, né, que a galera da nossa geração, eu sou de 96, a galera da nossa geração, uma vez eu vi um dado que 20% nunca pegou em dinheiro físico. Então imagina as que vieram depois. Né? Então é uma mudança de realidade muito grande. E eu vejo que quanto mais esse bloqueio se dá, mais a igreja está arriscando a entrar em crises, né, por não estar conversando com as novas gerações. Mas agora entrando mesmo, né, nessa pergunta, como que você vê esse desvendar desse bloqueio que muitos têm? Então, é uma percepção, às vezes, limitada, né? Porque você imagina, né? Quando você fala de tecnologia diante de nós, muitas pessoas vão dizer, nossa, já vai pensando em robô, em ir para o espaço, em carro voador, Elon Musk, essas coisas todas, né? E isso às vezes assusta até a gente que é da área, né? Então aí as pessoas remetem a isso. Mas não é sobre isso, né? Diretamente falando, do ponto de vista de um primeiro pensamento, né? É você... tecnologia, né? Você pega logia de lógica, né? E você pega de técnico mesmo, né? E tudo, né? Então, de técnica, né? Tem toda uma similaridade as palavras, né? Então, é a lógica da técnica. É você trazer ferramenta que traz lógica àquilo dali, né? Então, não precisa a gente falar de tecnologia e assustar e pensar num foguete espacial. Isso é legal, tudo bem, tudo, mas é você trazer lógica àquilo dali. Qual é a tecnologia da Dizify? É trazer lógica
que o dízimo precisa ser cuidado, que aquilo ali precisa gerar relacionamento, ali precisa ter fidelização e proximidade. Isso é lógico. Aí o que é que você traz? Uma técnica para que isso que é lógico seja potencializado. Perfeito. Isso é tecnologia, né? Então você vai... e as pessoas sempre tiveram o desejo de ouvir como que é os bastidores da igreja, os bastidores dos cantores, dos padres que são conhecidos na mídia e tal, não sei o quê. Aí você cria uma técnica para uma lógica que já existia no ser humano, que se chama podcast, e você traz aquilo dali que já estava dentro do ser humano. Então, às vezes a gente trata a tecnologia como algo muito novo, mas não é uma invenção de roda. É só você trazer a técnica certa para a lógica já intrínseca no ser humano, né? Então, por isso que não precisa assustar, né? Um sino que toca digital não precisa assustar. Tem umas coisas um pouco exageradas, às vezes, pingar água benta automático, essas coisas meio assim, tudo bem, eu não vou criticar ninguém. Eu acho um pouco estranho, alguma coisa assim. Tem algumas coisas que são um pouco... né? Mas tudo no seu lugar, tudo necessário. Então, não assustar com isso, porque a tecnologia prática que nós estamos falando é uma facilitação da vida do ser humano, daquilo que já é um desejo dele e vem para atender aquela necessidade, né? Atender aquela lacuna que tem na vida em nós, né? Então, isso é o podcast, isso é o Dizify e tantas outras coisas. Então, por isso que não precisa assustar, né? Porque quando é algo que é sadio, que é equilibrado, de alguém que tem juízo, só vem para atender, não é? Por exemplo, um aplicativo que vai ajudar a organizar as escalas da igreja. Olha que maravilha, né? Quem pode, fica no WhatsApp, né? Quem pode servir hoje? Aí a pessoa bota limpeza, dia tal, horário tal, e fica esperando que alguém bote o nome, aí a pessoa copia e cola, aí põe o nome embaixo, aí copia e cola, põe o nome embaixo, copia. Aí, se for 30 pessoas, vai ter 30 mensagens, né? E daí chega outro que não copia a lista, só põe o nome embaixo. Só põe o nome e tal, não sei o que e tal. tal. Aí você vai e pega um aplicativo que tá ali, gente, já está no aplicativo o checklist de escala para limpeza dia tal. O cara vai lá no aplicativo, chega a notificação, você está escalado, muito obrigado. Ou seja, isso é lógico. É uma parte técnica daquilo que é lógico. É lógico isso, né? E essa é a beleza da tecnologia. Uma ótima ideia, então, diga-se de passagem. Já estou pensando pra frente aqui. Quando ela atende, né? É quando ela atende a uma necessidade lógica direta do ser humano, que não é uma invenção de roda. Todo mundo, tá bom, vai inventar roda, inventa, isso é maravilhoso. Mas não ter medo, porque diante de nós já tem ali a resposta que a tecnologia traz, né? Acho que tem uma coisa assim que a gente usa muito nesse meio de tecnologia, de software, que é um conceito de MVP, né? Que é o mínimo produto viável, que é a primeira versão do teu produto. O teu produto, na primeira versão, ele nunca vai ser aquilo que você sonhou, aquele perfeito. É que nem o teu podcast. Sim. Quando você começou, ele não era tudo o que você sonhou. E, na verdade, o que tem hoje talvez seja muito diferente do que você sonhava, porque no meio do caminho foi mudando. E é exatamente isso, né? E acho que essa também é uma mensagem para a gente deixar para aplicação de tecnologia, né, dentro das igrejas. Você não vai chegar revolucionando, reinventando a roda logo de cara. Qual que é o mínimo que você pode colocar para melhorar os processos que já existem, né? Para melhorar o processo do dízimo, para melhorar o processo das escalas, para melhorar qualquer outra coisa que seja, né? E sobre assustar também, acho que uma coisa que dá para pensar, tem muitas tecnologias que já são usadas hoje, que as pessoas já estão tão acostumadas que elas nem veem mais como tecnologia, né? Se a gente for para pensar que nem um microfone, que é amplamente usado hoje já dentro das igrejas, acho que é muito difícil uma igreja que não tem. É uma tecnologia, não deixa de ser uma tecnologia. E melhora, né, a experiência dos fiéis, melhora a experiência ali do rito. Acho que dá para pensar nessa forma, né? Se aquilo está contribuindo com o rito, contribuindo com que mais pessoas participem, com que mais pessoas entendam, e não prejudica, né? Não prejudica o sacramento, não prejudica o rito que está sendo feito ali, cara, aquilo é excelente, né? Maravilhoso para ajudar a igreja a chegar mais longe, né? Então, a gente tem que pensar mais dessa forma mesmo na hora de olhar para a tecnologia.
Não, sem dúvida, cara. Eu estou na igreja desde 10 anos de idade. Eu vi muita coisa mudar. Eu vi muita coisa mudar. Eu vi muita coisa ficar diferente, ser diferente. Mas algumas coisas me preocupam. Por exemplo, você chegar numa igreja e a única forma de aviso e comunicação ser um mural de papel na parede. Então, não é que me preocupa. Para quê? Quem sou eu para me preocupar? Mas me acende um alerta. Né? Aí vem um outro patamar. Não tem o mural, mas trata o Instagram como um mural. O que aconteceu e o que vai acontecer e basta. Né? Então, a gente tem muito aquela nomenclatura. Gente, vai no Instagram da paróquia, ou no YouTube da Dizify, no Instagram da Dizify, ou no YouTube do Santo Flow. E eu penso que nós vamos continuar falando assim, mas a concepção poderia ser um pouco diferente. Né? No sentido de pensar, ao invés de falar, vai no Instagram da paróquia, diz, olha, vai lá na paróquia que está no Instagram. Ou vai... gente, acesse o Dizify no Instagram. Ou seja, qual o tratamento que eu dou? O tratamento que eu dou é que as 4 paredes da paróquia, ela precisa aparecer tanto quanto presencial, também no virtual. A Dizify, ela precisa ser, tanto quanto ela é aqui, ela é também na rede social. Então, é um subir um pouco de patamar, de entendimento de que não vai no Instagram da loja tal. Vai lá na nossa loja que ela está no Instagram. É diferente um pouco a concepção. É uma preocupação que eu penso no meu showroom com todo carinho. Eu penso no meu salão de loja com todo carinho. Eu penso em treinar os meus funcionários com todo carinho e com a mesma intensidade eu penso como eu vou aparecer na extensão da loja que se chama rede social. Perfeito. Eu penso na quermesse da igreja com todo carinho. Eu penso na liturgia com todo carinho. Eu penso nos bancos confortáveis com todo carinho. E eu penso de como a minha igreja aparece nas redes sociais com todo carinho. Aí, as redes sociais, elas acabam passando por um up, né? Por um upgrade. No sentido de dizer, o meu Instagram não é um mural de recado do que aconteceu e do que vai acontecer. E o meu YouTube não é um álbum de recordação de vídeo do que aconteceu ou do que vai acontecer. E aí você vê que a gente... Um primeiro alerta, ter mural. Um segundo alerta, tirar o mural e mudar o mural de lugar somente. Uhum. E tratar aquilo que tem uma potência profunda de evangelização como a substituição do mural físico para o mural virtual. Aí depois dava pra gente ir para outros patamares. Dava pra gente ir, mas cada coisa no seu lado, cada coisa ao seu momento. E aí a gente vai entendendo que a gente precisa se configurar tudo isso. Perfeito. Hoje, como eu falava, o nosso podcast aqui é curto, era um momento breve aqui pra gente trocar essa ideia. Eu quero falar com você agora que está nos assistindo, se você se interessou um pouco e quer saber mais sobre o Dizify, essa ferramenta de inteligência artificial que vai edificar a sua paróquia, nos contate, vai no nosso site, se cadastre, porque a nossa equipe está pronta para conversar com você e te apresentar com mais detalhes esse projeto que para nós é um orgulho, porque de fato ele resolve o problema. Então, a gente está aqui à disposição para te acolher de braços abertos. Guto, quero te agradecer aí de coração por mais essa gravação. Hoje a gente passou o dia todo gravando. Foi um dia cansativo. O Guto, cara, eu não sei como é que ele consegue. Ele tá sem dormir. Ontem ele tava em São Paulo, teve um evento. Daí foi num jantar, depois saiu, 3 horas da manhã, foi para o aeroporto, pegou o avião, viajou e tá aqui. E tá quantas horas aí sem dormir, mais ou menos? Não sei. Eu dormi anteontem, né? Dormi anteontem, né? Tudo em nome da missão, né? Tudo em nome da missão. Mas tá aí, tá se entregando, tá fazendo o melhor dele.
Então, cara... A maca já tá esperando. A maca já tá aqui do lado do estúdio. A máquina tá ali pra ele tomar um soro e temos mais compromisso ainda. Mais compromisso, cara. Mas tem aqui, então, uma lembrancinha que a equipe providenciou. Olha só. Gostei, hein? Pra que fique... Ó, Dizify Santo Flow. Nossa, vou tomar um cafezinho com ela, hein? Essa aí é Tem até um bilhetinho, não? Nem eu tenho uma caneca dessa. Quer um cheque? Esse pode ser. Vê o que é. Vamos descobrir A gente não junto. trabalha com cheque, só transferência, pelo WhatsApp. É um QR Code. Ah, cara, legal, viu? Muito bom, cara. Repleto de gratidão que escrevemos esta carta, celebramos não apenas sua visita a Guarapuava, mas sobretudo o início de uma parceria que acreditamos ser profundamente abençoada por Deus. Reconhecemos no Santo Flow uma missão, sabemos que sua palavra tem peso. Isso é verdade. Não, a palavra. Não. Brincadeira. E gera confiança na comunidade católica, por isso é uma honra imensa ter você ao nosso lado. Deus abençoe, obrigado por acreditar no Dizify e obrigado por ser, antes de tudo, um verdadeiro servo do reino. Menino. Eu resumi, viu, gente? Porque senão, mas muito bom. Obrigado, tô feliz pra caramba. Marca um pouco todo esse trabalho que a gente tem feito aí em conjunto. E estou muito feliz de Deus ter aproximado o Santo Flow, Dizify, toda a equipe de vocês, toda a empresa. E tenho certeza que será uma proximidade extremamente frutuosa. Tamo junto, irmão. Agradecer Rafael aí também pela parceria. Foi pego desprevenido aí para participar conosco. E também toda a equipe que passou o dia conosco, que se organizou em tempo recorde. Né? Foi só descobrir que você viria, todos esses roteiros brotaram, a galera se organizou e tem brinde. Então a gente tem uma equipe aqui de fato muito eficiente e fazer um agradecimento especial geral. Não vou falar nome, senão esquece um nome e fica feio. Não, eu quero mostrar uma coisa. Pega ali aquele quadro ali, por favor. Eu vi só no final do dia, porque se eu tivesse visto no início... Tinha ido embora, se assustava. Eu tenho que contar a verdade aqui pro pessoal. Gente, é o seguinte. Só lembrando que eu cheguei na hora do almoço. Era pra ter chegado às 10. Tinha um outro roteiro. Esse aqui já foi adaptado. Gente, então, mapa de estúdio, Guto, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, né? A quantidade, graças a Deus, de trabalho que a gente fez hoje, tá? Mas eu fiz questão de mostrar, mas não é reclamando não, gente. É o quanto que eles são efetivos em trabalho. Mas eu confesso que se eu tivesse visto quando eu cheguei... Por isso ficou escondidinho. Ficou escondidinho no escuro. Mas parabéns aí a toda a equipe. Eu falei pro Lucas em off que foi surreal. O trabalho que vocês fazem é muito bom. E muito feliz em conhecer vocês e ver que não é à toa, né? Não é assim do nada que as coisas estão voando igual foguete, porque tem muita gente boa aqui e a gente está feliz demais com isso. Uma marca do nosso trabalho aqui, da Dizify, de todo o Grupo 3C, é a nossa busca pela excelência, né? Que foi algo que a gente comentou muito hoje. E eu queria aproveitar esse espaço aqui ainda para fazer uma provocação, talvez para quem vai nos assistir, talvez para quem vai ver depois isso aqui. Porque dentro da igreja a gente busca muito a excelência, a gente sempre deve buscar a excelência, principalmente nas coisas que são para Deus. Se a gente vai fazer uma liturgia, se a gente vai preparar uma festa, uma quermesse, a gente sempre quer fazer com a maior excelência possível. Então por que as coisas administrativas da paróquia, por que coisas como o dízimo a gente não trata com essa mesma excelência? Essa é a provocação que a Dizify faz para você que é coordenador do dízimo, da pastoral, se você é fiel ou se você é pároco. Por que as paróquias não estão tratando o dízimo com a excelência que ele merece ser tratado? Fica aqui esse convite para conhecer também a nossa solução e passar a tratar o dízimo com essa excelência que ele merece. Perfeito. Tamo junto. Obrigado aí por assistir até aqui. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Valeu. Em breve, Dizify lá no Santo Flow. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Expo Católica, hein? Vamos lá.